E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo aqui com uma GoPro 3, tá? E eu não sei se o áudio vai ficar bom, se não vai, tem barulho lá fora, tudo de área de recreação, do condomínio. Mas eu gostaria que vocês me dessem esse feedback aí, se o áudio vai ficar bom, a imagem a gente sabe como é que é, né? A gente vai arrumando como é que pode. E antes de começar, por favor, se inscreva no canal, dê seu like, dislike, comentário para ajudar a alimentar aqui o algoritmo do YouTube. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre eficácia de terapia, o que caracteriza uma boa terapia, um bom terapeuta. E eu já fiz um vídeo, estou colocando no card para vocês, mas eu gostaria de trabalhar aqui com vocês de uma forma um pouco mais improvisada do que me vem aqui sem muito roteiro, sem muito planejamento. Eu acho que uma boa terapia, primeiramente, ela tem que ser caracterizada por uma escuta empática. Tem que existir empatia. O terapeuta tem que ter esse trabalho de entrar em contato com o outro a partir dos referenciais dele. Não tem jeito. Então tem que ser uma escuta além de empática, tem que ser uma escuta o menos punitiva possível. E eu acho que o terapeuta tem que entender muito bem, os terapeutas, os psicólogos, entender muito bem o que seria uma escuta o menos punitiva possível. Porque o termo punitivo ele é pouco compreendido, inclusive por muitos psicólogos. E o próprio conceito de empatia, estou colocando o vídeo aqui para vocês também creio que seja pouco compreendido. Porque acabam trocando empatia por compaixão, e empatia é muito mais uma função de compreensão do que uma função de simplesmente achar que pode sentir o que o outro sente. Não, a empatia é uma relação de tentar compreender, ela é uma função muito mais cognitiva do que de sensação, de sentimento. Então é esse trabalho constante de adentrar e mergulhar no universo do outro. Então essas duas características são fundamentais. Eu acho que uma característica importante seria também a clareza sempre nas perspectivas, no planejamento, do que seria uma psicoterapia, de como ela viria a ser, de que isso tem que ficar muito claro aí para o cliente, como que se desenvolve uma terapia, quais são o que esperar de uma psicoterapia. Isso é algo importante também para o cliente, o paciente, no caso, conseguir se localizar melhor e entender o que ele pode esperar da psicoterapia, do terapeuta e como a coisa pode caminhar. Eu acho que então nesse caso a clareza é muito importante, a clareza, a acessibilidade, conseguir produzir uma linguagem que seja acessível ao paciente. Porque o problema muitas vezes de muitos terapeutas é a falta de uma linguagem que seja mais acessível e a impossibilidade de conseguir, ou a dificuldade para conseguir um eixo de comunicação mais eficaz com seus pacientes e seus clientes. Um outro ponto, então, relacionado a esse que eu acabei de mencionar, é a questão da clareza, né? Não sei se eu já falei disso, perdoe, que agora eu não estou seguindo muito bem o que eu acabei de falar. Mas uma linguagem clara, em que sentido também? Eu acho que no contato com o outro, não somente no sentido de clareza, mas no sentido de ser acessível. O terapeuta se mostrar como acessível, se mostrar como alguém que é capaz, na minha compreensão, tá, de se colocar no mesmo nível que o outro, fazendo com que o outro se sinta à vontade para esse contato, para se abrir, porque se colocando muitas vezes no mesmo nível, que isso é facilitado. Claro que alguns terapeutas talvez se coloquem numa posição meio maternal e que aí existe uma assimetria que é bem nítida, e a partir desse jeito um pouco mais maternal é que o contato vai sendo estabelecido. Mas existem estilos diferenciados de terapeuta para terapeuta. Há terapeutas que são mais maternais, terapeutas seriam mais paternais e até se alçando uma posição meio parecida com a de um guru, que se colocam diante do paciente de uma maneira que acaba fazendo com que o paciente o admire demais e coloque num pedestal. Eu acho perigoso, acho muito perigosa esse tipo de posição. E há terapeutas que se pautam mais por um jeito mais enigmático, com frases mais cifradas, com devolutivas, com metáforas, com algo um pouco mais incógnito, um pouco mais de mistério nessa relação com o paciente. Mas eu também, eu não sei, eu receio muito acerca desse tipo de abordagem, porque ela pode estabelecer relações de poder que são muito abusivas. Então, quando tem muita obscuridade, algo muito enigmático e com muita autoridade por parte do terapeuta, eu não vejo isso com muitos bons olhos, não. Então, eu diria que basicamente isso. Eu acho que uma preparação teórica sólida seria interessante. O que é uma preparação teórica sólida?
Pode ser pela formação, pela abordagem específica do terapeuta, mas entendendo o que é fundamental, né? Quando eu penso numa abordagem sólida. A abordagem sólida no sentido de entender que a clínica psicológica é um contato sempre muito de investigação e um contato profundo e um contato muito forte de escuta. Então tem muita escuta, essa escuta pode se desdobrar de diversas maneiras. Tem terapeutas que escutam e o paciente fala, né? E tem terapeutas que perguntam muito e vão adentrando muito o universo do paciente com muitas perguntas que se especificam cada vez mais e com interesse muito grande em adentrar esse universo de uma forma mais ativa. Esse é o papel, eu acho que também cabe tanto uma abordagem quanto outra. Uma é até muitas vezes classificada como menos diretiva, outra como mais diretiva, mas eu acho que as duas cabem. Agora, o que não cabe é ter um pouco essa ilusão de que o terapeuta é completamente não diretivo ou neutro ou coisa similar. Não, nós, no final das contas, somos diretivos de forma direta ou indireta. E aquele que está atuando no que seria a forma mais não diretiva, ele está, na verdade, sendo diretivo de uma forma mais indireta. É importante até que ele tenha consciência disso, de que a força das diretivas dele, do que ele está fazendo de modo diretivo, é até mais forte, muitas vezes, para influenciar o paciente e que não se toma muito consciência disso, do que aquele que é declaradamente diretivo. A filosofia analítica, a filosofia da linguagem, né, a filosofia da linguagem ordinária, no caso a filosofia analítica, nos fornece um bom material para entender isso, que nem sempre a forma literal dos enunciados ela está relacionada aos atos de fala. Os atos de fala eles se traduzem muitas vezes até de forma indireta. E existe todo um comportamento verbal na relação com o outro que não está simplesmente especificado pela forma dos enunciados, mas pela função da relação com o outro, que funções tem o comportamento da relação com o outro. Bom, é basicamente isso, mais para chamar a atenção para vocês pro vídeo aí que eu fiz até com mais cuidado sobre essa questão que está aí no card, e para pedir para vocês para lerem sobre os fatores comuns. Porque quando a gente lê sobre os fatores comuns ou entende um pouco de fatores comuns, a gente ultrapassa um pouco essa fronteira da querela de disputa entre as abordagens. Existem diversas abordagens. Na psicologia, na verdade, 3 grandes abordagens, eu classificaria assim: uma abordagem comportamental, psicanalítica, uma abordagem mais fenomenológica, humanista. Mas eu acho que a superação um pouco dessa querela das abordagens ocorre quando compreendemos o que são os fatores comuns e que são cruciais para que uma psicoterapia possa se desenvolver a contento, de modo minimamente satisfatório. É isso então, pessoal, obrigado, dê seu like ou dislike, novamente me ajude a alimentar aí o algoritmo. Um abraço e até a próxima!